Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Seguimos aí com a nossa edição especial nos preparativos para a terceira temporada da série Reis. Então quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você conseguir deixar o seu comentário na conversa de hoje. Bom, eles fazem pai e filho na superprodução. Irã se destacou aí quando a gente viu os anciãos pedindo por um rei. E Nabal tem se mostrado um homem misterioso. Nós estamos aqui com o Vinícius Redd e o Gustavo Machado. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, deu certo. Que bom, né? Que bom. Viemos ao encontro de vocês, né? Mas deu certo, né? Isso. Estamos aqui nesse cenário maravilhoso, né? Vamos estar em loco, assim, né? Eu não sabia que ia ser assim. Na verdade, eu tava imaginando já, tipo, lá que a gente tava falando antes. Um cenário de mais, podcast, né? É um cenário diferente, né? Astral. A gente gostou bastante. E esse pai e esse filho, como que é essa relação na série Reis? Péssima. Péssima. É péssima, é uma relação triste, assim, né? Que não tem comunicação, né? Assim, o que realmente precisa ser comunicado não é comunicado, né? Quando vem na forma de cobrança, de lamento, aquela camada de rancor, assim, que tá sob tudo, né? Então... Realmente não tem uma relação agradável, né, esses dois. São duas pessoas que eu acho que, por mais que eles quisessem que essa relação desse certo de uma maneira, eu acho que o ego, né, dos dois, eu acho que não permite isso. Eu acho que eles são muito orgulhosos. Sofreram muito na infância, né? Ambos tiveram criações péssimas, que é uma coisa de família, que aliás é muito comum, né? Os traumas vêm de gerações, o cara não conseguiu ser pai, aí cria um filho mal, cheio de trauma, ou a filha também, por sua vez, já tem umas suas lacunas, suas falhas trágicas, aí repassa para o filho, que passa para... Né? E assim, a gente vê na história dos dois personagens, antes de falar mais, né, da carreira de vocês, o Vinícius tá no terceiro já, né, da série. O terceiro personagem. A gente vai ter que explicar isso aqui para as pessoas entenderem, né? Muito doido, né? Porque também. Você fez o Ofni, Fiz né? o Ofni, fiz o Ezer. O filho do Ofni, né? Que é pai de Irã. E tô fazendo o Nabal agora, que é o filho de Irã. Então, bem doido, né? Pai e filho. Às vezes também fico pensando, eu paro pra pensar, né? Acho que foi uma das coisas mais desafiadoras, assim, que eu fiz, assim, como ator, né? Num período tão curto, né? A gente sabe como que é feito, né? Tipo, audiovisual. Sim. E foi um desafio bem grande e um prazer, na verdade. Eu acho que eu aprendi bastante e continuo aprendendo. Então, foi difícil, né? Principalmente quando eu estava fazendo o Ofni e o Ezer na primeira temporada, porque tinha dia que eu gravava os dois no mesmo dia. Então, acho que teve que ter bastante concentração, assim, da minha parte pra gente não confundir as coisas. Porque perfis totalmente diferentes, né? Exatamente. Um outro, então, né, como eu gravava algumas cenas como Ofni, aí eu ia lá e trocava figurino e ia gravar com o Ezer. A mesma cena, tipo, você teve uma cena que a gente fez, hein, que foi o Juan, Pablo dirigiu essa cena. Sim. E nesse dia a gente estava numa fazenda acho que indiana. A gente estava gravando parte da guerra e foi esse dia eu tive que gravar o encontro desse pai e desse filho, né? Então primeiro eu gravei uma parte, né? Todo o diálogo, depois todo que legal, e o outro aqui, aí depois eles juntaram, assim. Eu tive a ajuda do Augusto Zack, nessa cena que fazia o Jodas, né? Que era o pai até então, né? Que era o pai, que era o cara que criou, sim, né? O Ezer. E então, enquanto eu tava fazendo eu tava olhando pra ele. E ele dava o outro. Ele tava fazendo outro. Então. Tem que ser um ator pra isso, né? Porque fica só alguém lendo. Exatamente. Então ele me ajudou bastante ali. E foi a primeira vez que eu fiz isso. Foi bem interessante. Né? Não, e eu assisti essa cena. Né? Assim, é incrível isso, né? Porque é você, né? e realmente a gente vê essa diferença dos personagens, né? Que bom. Com
a gente consegue ver lá o Ofni, né? E o Ezer. Então ficou muito legal essa que cena bom, eu no fico ar, muito eu feliz assisti. de ouvir isso, assim, né? Porque a gente meio que eu trabalhei para isso, né? A minha maior preocupação era essa, eu acho, de como é que eu vou fazer essas duas personalidades assim nesse período curto que a gente tem para fazer, que não seja, que tenha essas diferenças, sabe? Que o público conseguisse separar essas duas pessoas. E pelo que eu recebi, eu acho que a gente, fala a gente porque no todo, né? São dois personagens. Não os dois, a gente porque eu digo tipo assim, eu como tipo meus amigos que eu trabalho, toda a equipe que a gente faz, eu acho que a gente não faz nada sozinho, então acho que a gente acabou conseguindo fazer isso. E assim, pra galera entender, né? Então o Ofni é o pai de Ezer, né? Oficialmente o pai biológico ali, né? Isso. E Ezer, ele teve todo um enredo ali, né? Ele chegou a se casar com a Kayla, né? Isso, ele se casou com a Kayla e aí descobriu que ela estava grávida e aí ele ficou bem em dúvida, né? Eu acho que a primeira temporada acabou meio que assim, ele meio que mais no mistério, porque ele era uma pessoa, o Ezer era uma pessoa mais pura, né? Ele, por mais que ele tenha vivido uma vida opressiva, né? Ele era uma pessoa pura que buscava o amor do pai, ele buscava, sabe, o carinho e ele queria que o pai sentisse orgulho dele, apesar de todas as coisas, né? E aí ele descobre tudo isso, que ele não era filho do Jodás, mas sim do Ofni, e aí isso confunde toda a cabeça dele, ele encontra o Samuel, e Samuel meio que mostra o mundo para ele de uma outra maneira. E aí depois ele se casa com a Kayla e descobre que ela tá grávida. Só que ele acredita que aquele filho não é dele. Então a gente meio que deixou na dúvida como ele ia tratar a Kayla depois daquilo. Porque ele tratava como se ela fosse a melhor mulher do mundo, assim, para ele, que ela realmente era, né? Porque ele descobriu que ela era... Aí ele descobre que ela era prostituta e estava grávida. E aí isso meio que bagunçou tudo a cabeça dele, e a gente meio que deu a entender que o Ezer ia mais pro lado do Jodás a partir dali. Depois aparece o Irã. Produto disso. O Irã é esse filho que a gente tá falando, né? Que é o filho dele, já mais velho, que é o Gustavo Machado, grande ator. E prazer estar aqui com você. É o meu filhote, papai. E aí aparece ele na segunda fase. E a gente ficou um pouco na dúvida, né, em relação a isso, de tipo, como ele foi tratado, né? A gente sabe, o texto tem alguns indícios que ele não foi bem tratado ali, mas a gente não sabe com certeza, né? Que é divertido também, né, como ator, assim, é um jogo também. É porque eu percebo assim, o Irã, ele é um homem de posses, né? Ele é um homem rico pra época, né? Sim. E a gente vê que ele vem fruto, né, dessa união, que como a gente falou aqui agora há pouco, né, dessa questão do que a gente traz de bagagem familiar, né? Então se a gente traz, acho que é legal isso, porque a gente vê a bagagem familiar, por exemplo, do Irã, desde o Ofni, né? Se a gente parar agora para analisar, né? Então teve toda essa confusão lá do Ofni não ter assumido o Ezer. Aí o Ezer descobre no último momento da vida dele ali, né? Eu achei muito bonita essa cena, porque é uma cena que Jodás pela primeira vez, pelo menos na minha opinião, né? Teve essa redenção com Ezer ali, né? Prestes a morrer, né? É a primeira vez que ele aceita o Ezer como filho, na verdade, né? E foi bem emocionante isso daí. E aí depois tem tudo o que acontece. E a gente vai descobrindo no meio conforme a gente vai fazendo, né? Quando a gente se conheceu, a gente conversava, né? A gente estava conversando. Imaginar, né? Montar esse quebra-cabeça que você falou. E realmente o texto a gente vai descobrindo conforme a gente vai fazendo ou vai lendo, né? Os capítulos que a gente vai recebendo. Né? E descobre, então é por isso que
ele tomou essa atitude, por isso que ele é assim, não sei o quê. É isso. E antes da gente falar mais sobre eles, Uhum. como que vocês chegaram, é uma curiosidade que eu tenho, e as pessoas que acompanham vocês também, né? Como que vocês chegaram aí no caminho do teatro? Como que vocês decidiram por esse caminho para a vida de vocês? E meu pai veio pra cá com 20 e poucos anos só, entendeu? Ele nasceu lá em Portugal. Nasceu lá, foi criado na África, e meu avô morou na África, em Angola, e, enfim, no Congo. Mas enfim, Cara, eu não escolhi ser ator, assim, foi uma coisa que foi... Nunca tive esse sonho, né? Não tenho artista na família, não tem nada disso. Era nada, zero essa coisa. Com 16 para 17, sei lá, eu namorava uma menina que era bailarina, e ela... Aí ela dançava ali no Leblon, numa academia, e faltava homens. Eu sempre fui um cara solto e dançava, enfim, um cara... Não era artista nem nada, mas não era também dos nerds. Mas aí ela me chamou para eu e outro cara também, amigo, fomos lá e ficamos fazendo aquele espacinho básico de homem, só para segurar ali a coisa, e as bailarinas, sim. E foi uma curtição. E aí ela entrou no curso de teatro, se inscreveu no curso de teatro com uma amiga, vamos escrever, aí fomos os três lá se inscrever no curso de teatro. E nesse dia que a gente foi se inscrever no curso, que era aqui no Planetário da Gávea, eu tinha 17 para 18, na verdade foi no... E antes a gente chegou a montar uma pecinha, que elas montaram uma peça e faltava homem, da Maria Clara Machado, a gente fazia em orfanato, em creche, uma coisa que a gente fazia pela gente, assim. Nunca fez em teatro, a gente ia lá nas escolas, nas coisinhas, e oferecia e fazia. Era um projeto bonito, assim, uma iniciativa delas, que eu entrei. Então eu fazia o Pedrinho e tal, mas sem pretensão, nada. Aí, vamos escrever no curso? Vamos. Aí no dia que elas foram se inscrever no curso, eu fui me acompanhar, me olhar, aí veio uma atriz que até depois virou minha super amiga, a Patrícia, e ela, que eu não conhecia, veio essa moça, oi, todos jovenzinhos, assim, 17, vocês vão se inscrever no curso, o curso é maravilhoso, a gente está montando a peça do curso que acabou agora, vamos lá no terraço do Planetário, não sei se ainda tinha um terraço lá em cima, vamos lá em cima, vocês querem ver, a gente está ensaiando a peça e tal, vamos. Cara, a gente chegou ao anfiteatro assim, aberto, a gente sentou, ficou arrepiado. E aí eles estavam ensaiando a Ratoeira, da Agatha Christie, uma versão para teatro. Cara, e aí eu tive que lugar, que gente maravilhosa, que assim, deu uma coisa de pertencimento, assim, tão... Uau, essa coisa mais legal do mundo. Porque eu não sou surfista, não era roqueiro, não tinha tribo, não era skatista, não jogava futebol bem, não fazia... Era nada, era um cara legal. Mas em profissão você pensava alguma coisa já naquela Zero. época? Eu sempre fui muito apaixonado por cinema. Cinema bom, né... Nasci em 73, então peguei o filme dos anos 70. Minha sessão da tarde era muito melhor que muitos filmes que estão aí de Los Angeles, de Hollywood. Mas era um nível muito alto de atores. Eu queria esse Jack Lemmon, Johnny Hackman, os atores de Lima Duarte, né? Os atores aços, assim. E os filmes que eu amava. E tinha um amigo cinéfilo que sempre me mostrava, cara, tem que ir aí, VHS lá na loja, né, com os anos 80, né? Então tinha muito a cabeça feita de cinema, mas eu juro que eu nunca pensei em atuar, em fazer cinema, nada, não tinha essa... Quando você não tem nenhum artista na família, a arte é uma coisa de ET, uma coisa, sei lá, As pessoas falam, quando tem a demonização também, falam, os artistas, fica uma coisa assim, como se fossem uns seres, né? Então tem essa percepção. Tanto que eu demorei, mesmo fazendo teatro, mais de 10 anos, fazendo muito teatro, aí já comecei a fazer cinema, né? Pra eu começar a me sentir artista. Porque eu não me sentia, tanto que eu fazia tanta coisa, pensando em retrospecto, porque eu não sentia. A primeira coisa, fazendo teatro, teatro, não quero atrapalhar o negócio do pessoal aqui, quero fazer bem pra... E vai, mas uma hora você tanto faz, de repente já começa... Aí uma hora eu falei, cara, eu sou artista. Mas eu já tinha 20 e muitos, entendeu? Já era artista, já vivia disso, né? Nunca... Enfim, então aí foi esse negócio esse momento de ver o pessoal ensaiando uma peça de teatro, que eu falei, só tive esse encanto, não assim, você é ator, nem nada. Tanto que eu estava entrando na faculdade de economia, que eu cheguei a fazer, mas enfim, só 6 meses que eu entrei nesse curso, o diretor já gostou de mim, já estava ensinando a peça à noite, aí comecei a ensaiar a peça, fazer o curso, aí o figurinista Toninho Reis, querido, já estava fazendo uma outra peça, me chamou para fazer outra peça, aí eu fui me dando uma peça no outro, quando eu vi eu não ia mais para a faculdade, só fazia peça. E acabei no Teatro Terror, que foi uma coisa incrível aqui no Rio, que eu considero a minha escola de teatro, que a gente fazia uma peça por semana ali em Copacabana, com a Vicky Militello, era a mestrona e tal. Depois a gente continuou com Antônio Pedro, Petralha, Cláudio Borioni. E aí foi a coisa, enfim. E aí Vinícius, conte agora o seu começo.
Que isso. Passa essa bola. Meu começo foi o que você falou também. Eu acho que eu nunca tinha pensado, né? Eu sou criado no interior de São Paulo, uma cidade que chama Araçatuba, e assim, eu também não tenho ninguém da família artista, foi como o Gustavo falou, quando a gente não tem ninguém da família artista é muito mais difícil a gente querer seguir essa profissão, e eu sempre gostei bastante de filme, também peguei a época do VHS, que você ia na locadora e alugava. Eu também. Filme. Natão. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu via que os meus amigos, né, de Araçatuba, eles estavam todos indo para outras cidades, fazer faculdade, tudo, e eu não sabia o que eu queria fazer. Só que ao mesmo tempo eu não queria ficar ali, porque eu sabia que todos os meus amigos estavam saindo dali. Eu falei, tá, mas eu vou ficar aqui fazendo o quê? E aí, por acaso, não lembro quem agora, acho que é um amigo de um amigo meu, uma amiga de um amigo meu, falou de uma escola de teatro em São Paulo. Nessa época que eu tava indeciso e eu tava querendo sair dali. Tinha 17. Mas assim, teatro até então nunca tinha passado pela tua cabeça? Não. Eu sempre assisti bastante filme, mas minha única relação com a atuação era assistindo filmes. Espectador, né? Uhum. E eu gostava bastante, aliás. E aí, eu tinha 17 anos, e aí foi o que eu precisava ouvir. Eu falei, então é isso, vou fazer um teste, vou pra São Paulo. Aí cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô indo pra São Paulo, vou fazer um teste, tal. E eu não podia ir sozinho, né? Eu tinha 17. Aí ela foi comigo. Falei, beleza, tem certeza? Ela comprou sua vontade. Ela achou meio doido, eu acho, né? Meio ficou surpresa, só que minha mãe é a melhor pessoa do mundo, assim. Então ela sempre me apoiou em todas as escolhas que eu tive. Então ela foi comigo pra São Paulo. E aí eu voltei pra Araçatuba e aí fiquei naquela expectativa, tá, será que eu passei? Será que eu não passei e tal? E aí falou, você foi aprovado. Pra esse curso? E aí eu falei, tá, agora eu preciso ir pra São Paulo. E aí eu liguei pra um amigo meu que morava em São Paulo e tal, falei, pô, tô indo pra aí, posso ficar aí na sua casa? Posso. Aí na hora que eu vi, eu já tava na casa dele ali, a gente tava dividindo apartamento. E eu tava fazendo teatro e tal, aí passou um ano. Eu comecei a fazer um curso de cinema, interpretação para cinema. E aí na hora que eu fiz esse curso, eu estava fazendo, a gente fazia um curta-metragem no final. Aí quando eu fiz esse curso de cinema e fiz o primeiro curta-metragem, aí foi uma coisa que eu senti, não sei dizer direito, mas é difícil falar isso de como a gente se sente, mas eu senti que eu acho que eu quero fazer isso pro resto da vida, sabe? Tipo, eu me sinto bem fazendo isso. Até então eu não sabia, eu gostava e tal, mas nesse momento eu falei, eu me sinto bem fazendo isso. Foi tipo uma confirmação. Foi uma confirmação, eu falei. E aí eu fiquei, tipo, viciado em fazer curta, tipo, no mesmo ano eu fiz 12 curta-metragem, tipo, eu ia pra escola de cinema, ia na USP e tal, falava com a galera, não sei o que, a gente começava a fazer curta, conheci uma galera de cinema também que estudava na FAP, e a gente eu acabei fazendo curta com eles como ator, né, tipo, eles estavam se formando como diretor, e aí eu meio que fiz isso durante um ano e pouco, e em um ano foram 12 curtas, e aí depois começaram a vir outras coisas, né, assim, mas esse tempo era de tipo, eu não fazia só isso, eu queria muito, mas nesse tempo a gente fazia umas outras coisas pra conciliar, né, tipo, ter que morar em São Paulo, essas coisas, pagar, isso tudo. E teve um momento que o dinheiro meio que tava acabando, e aí eu falei, pô, eu tenho uma ideia, eu vou pedir emprego nessa escola de cinema que eu estudo, e aí eu vou estudar de graça e vou receber dinheiro para pagar meu aluguel, né? E aí eu fiz isso. Aí eu fui lá, falei com a dona da escola, falei, olha só, é o seguinte, eu estou estudando aqui já faz tanto tempo e tal, mas minha situação financeira é a seguinte, eu preciso de emprego, né? E eu queria estudar também, então, eu tava pensando em trabalhar aqui e estudar de graça. Eu nem tinha pedido salário, na verdade, só queria, trabalhar e estudar. O curso, né? Que eu falei, pelo menos eu tenho uma coisa aqui pra fazer, que eu gosto. E aí ela me deu um emprego,
E ainda me deu um salário. Além de falar assim, você pode fazer o que você quiser aí, qualquer curso. Aí eu fazia todos. Assim, história do cinema, fazia todos que tinha, assim, durante um tempo. E aí foi indo até que eu comecei a fazer audiovisual, me chamaram, fiz teste também. Pra primeira emoção. Não. Ainda não, né? Ainda não. Tá caminhando. Tá, acho que tudo tem um planejamento, né? A gente vai devagarzinho, assim. Mas, acho que é a primeira vez que eu falo, assim, isso. Porque eu não sou muito de dar entrevista, assim, de fazer podcast, essas coisas. Sim. Sempre tem uma primeira vez, né? Sempre tem. Agora o mundo sabe a sua história. Não toda. Isso é só um pedacinho. Eu até fiquei pensando, na hora que eu tava falando aqui, eu falei, será que eu continuo falando isso? Acho que melhor Mas dar uma segurada, aqui as pessoas querem conhecer vocês, né? Porque às vezes as pessoas vêm, ainda mais vocês, né, que são pessoas públicas, que são artistas, né, vêm lá na novela, vêm na série, mas existe todo um caminho, né, uma trajetória profissional que muitas vezes as pessoas têm curiosidade de saber e desconhecem, né? Porque... E normalmente não é um caminho cheio de flores, né? Acho que pra ninguém, né? Eu acho que muita gente vê a gente na televisão e acha que a gente é rico. Assim, sabe? Tipo, fala, pô, tá na televisão, tá milionário. Tá... Não é bem assim, eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem, sabe, a sua trajetória ali. Quem tá na área sabe que realmente não é assim que funciona, né? Tipo, a gente faz o nosso trabalho, né? E não... Eu acho que tem muita gente que coloca esse glamour todo, né? Tipo, que não tem tanto glamour assim, né? No nosso... É bem tipo, pontual o glamour. Né? O glamour é muito pontual. A entrevista. Mas a rigor é pauleira. É a vida de qualquer autônomo, né? O artista, de modo geral, ele não é contratado. Por exemplo, atores, quer dizer, quantos atores são contratados pelas grandes emissoras? Se contratado mesmo anos, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, 0,0001% dos atores do Brasil, das atrizes, são contratados. O resto, os 99, blá blá blá, é freelance, é autônomo. Eu acho que o lance é o seguinte, o artista, de modo geral, ele tem uma relação mais lúdica com a vida, mais apaixonado. Não é apaixonado demais porque tem padeiros, policiais, enfermeiros apaixonadíssimos, não é isso. Mas só que tornar a coisa interessante, qualquer que seja. Se é uma música, se é um livro, se é aquilo que tem que ser. Não precisa ser bobo, assim, alegre, pode ser pesado, denso e trágico. Eu, aliás, sou bem mais do drama do que da comédia, assim, como gosto pessoal. Mas tem que ser aquela coisa, um drama, um sofrimento belo, né? Que chegue na beleza do ser humano e tal. Então, como nosso trabalho é isso, é tirar as partes chatas da vida, tornar a vida intensa e exuberante, todo mundo acha que a gente vive uma vida intensa e exuberante. E acaba vivendo, mas a custo de conseguir pegar as partes chatas e não ser estrangulado por elas. E ficar o reclamão, o rancoroso, o chato, o que quer mudar o outro, que não deixa a vida acontecer, que quer sempre... Eu acho que o mais legal, assim, que eu consigo ver é a gente se colocar no lugar do outro, né? Porque muitas vezes a gente, né, tô fazendo um personagem agora que é totalmente diferente da pessoa e do que eu acredito, né? As atitudes que ele toma, só que ao mesmo tempo eu tenho que tentar entender por que ele toma aquelas atitudes, porque ele tem um motivo dele. Então eu acho que a nossa profissão dá muito isso, né, pra gente, da gente se colocar no lugar do outro e tentar entender e não ficar apontando o dedo e ficar julgando o tempo todo, ele fez isso, não sei. Aliás, no caso do artista, de modo geral, porque mesmo assim uma coisa um pintor abstrato, talvez também tenha isso e tal, mas que certamente um escritor, um poeta, e a gente ator nem se fala, a definição do nosso ofício é essa, entra no lugar do outro. O que é uma cena, né? É uma vida de alguém, que alguém escreveu, imaginou, tal, e a gente entra nessa vida. Então, representando isso, né? Você vai, em São Paulo a gente vai brincar, vai ser uma roda conversa. Qualquer que seja, né? Te liga, vai um filme, tem um filme aí, você tá desempregado lá. Não, pô, maravilha, porque o que o cara vai falar pra você, o que é o produtor vai falar pra você do que é o filme, ou a peça, ou a novela, o que seja, vai ser a sua obsessão pelos próximos meses. Você vai falar, tu vai fazer Dois Irmãos, a partir daquele momento, tu vai dormir e acordar com aquele negócio nos próximos meses. Uma peça vai ficar 3 anos fazendo uma peça, como já fiquei. E aquele é o teu personagem. Aquele, você começa a pensar como ele, meio que aquilo fica, né? O ego é uma questão que tem que ser administrada, é uma super máquina que a gente ganha, então ninguém lê o manual, então a máquina meio que toma conta e fica tudo meio perdido no ego. Mas a rigor, na verdade, eu quero ver quem é que 8 horas da noite tá, ou sei lá, 6 da tarde tá com
tá apaixonado pela namorada, estão vendo um filme, estão comendo um sanduíche, uma tapioca, um cara, aquela categoria. Tem que te dizer não para isso, para ir viver o Hamlet, o Laerte, que alguém escreveu há 4 séculos atrás, entendeu? E você vai, 9 horas da noite, vai viver o problema do cara e volta. Ou então, ao contrário, você tá no hospital com a tua mãe, está terminal, sei lá, um parente, uma pessoa que você ama, e vai pro teatro porque tem peça, vai fazer uma baita de uma comédia, engraçada, louca, com um alto do Ariano Suassuna, e você vai ter que viver isso. E isso todo dia, toda a vida inteira. Não, e faz Então- super parte, né? Assim, na minha profissão, eu sou jornalista, né? Minha profissão também é. Total. Eu lembro que uma vez um professor falou assim pra mim, uma aula de locução, né? Ele apresentava um programa de rádio, ele falou, ó, vocês vão ter que lidar com isso, vocês vão estar lá, vocês vão entrar ao vivo, faltando 5 minutos, vocês vão receber uma notícia horrível, às vezes não vai dar pra você sair, tem que... E eu passei por isso já, a recebi gente uma tem notícia de morte, eu tinha que entrar ao Olha vivo, isso. sorrindo. E a gente tem que... Faz parte, né? A gente tem que em algum lugar a gente tem que fazer, igual eu tava gravando a primeira temporada, aí antes de entrar em cena, recebi uma ligação que minha mãe tinha sofrido um acidente. Na hora, eu falei, como é que eu vou fazer essa cena? E, tipo, minha cabeça começou, tipo, minha mãe lá em Araçatuba, eu aqui no Rio de Janeiro, e falando, e agora, como é que eu faço isso daqui e tal? Fiquei assim, tentando ligar pra ela, não atendia e tal. E a gente teve que fazer o trabalho. Minha mãe tá bem, tá ótima. Sei que, e aí depois, na hora que eu saí dali, liguei pra ela, tava bem, melhorei. Mas tem alguns momentos que realmente, tipo, acho que a gente tem que faz parte do jogo, né? A gente dá sorte quando é o mesmo sentimento. que aí Você acaba com um usando. problema pessoal grave e não tem o que fazer, porque, enfim, né? Tem que ir lá pro teatro, vai gravar cena, Sim. filmar, não sei o quê. E você tá com aquele sentimento ruim, por acaso o personagem também. Agora, quando é ao contrário, Eu lembro isso, que né? eu tinha uma namorada anos atrás e tal, que a gente terminou, aí pô, tá naquela fossa, né? Sofria e aí não conseguia, ela não queria mais voltar, e acabou. E eu fazia uma peça que era um cara desgraçado também de amor, entendeu? Eu tava sofrendo. E era maravilhoso, que eu ficava de dia que tava assim, sofrendo, dava vontade de falar, não, só em cena. Vou deixar. Passava o dia inteiro, aí via aquele sentimento ruim, né? Aquela vontade. Aí, não. Aí chegava na hora da cena, na hora certa da cena, eu chorar. Você fez do limão a limonada, né? Literalmente. Eu arrebentei na peça, eu acho, espero. E você sai meio curado também, né? Tanto que o processo desse luto foi acabando, até porque eu tinha essa... Porque, querendo ou não, você soltou aquilo que tava Toda noite dentro de ali você. eu soltava, chorava com precisão, chorava com beleza, né? Sofria com classe, era um baita texto. E aí, depois de um tempo, passou o sofrimento, e aí eu ia pro teatro e falei, ai, e agora? Aí o contrário, você tá bem, me apaixonando por outro, já vinha aí, ai, lá vou eu com esse cara, fulano, o cara sobe. Já não tinha a mesma, né? Aí foi ficando mais difícil de atuar. Mas é isso que você falou, né, Vinícius, da gente ter esse prazer, né? Você falou que você foi trabalhar na escola, você não estava preocupado com o que você ia receber, você só queria fazer o curso e se manter para conseguir fazer o que você gostava de fazer, porque né? eu gostava muito de fazer aquilo ali, era meio que, tipo, eu só fazia aquilo, a partir do momento que você encontra uma coisa que você sente que é diferente, que você fala, pô, eu faria isso daqui pro resto da vida, sabe? Eu comecei a atuar e eu falei que eu fiz esses 12 curtas em um ano só, era todos de graça. E, tipo, eu atuava, tudo que eu fazia era de graça, eu não me preocupava quanto que eu ia receber ali, por mais que eu precisasse do dinheiro. Até o momento que começaram a me pagar para fazer aquilo lá que eu fazia de graça, entendeu? Então foi meio que assim que foi acontecendo, né? Antes disso eu estava trabalhando em um outro lugar que eu não me adaptei, né? E aí eu pedi demissão. Mas não era na área de teatro? Não, eu trabalhei como garçom antes disso. E como eu falei, eu tinha que pagar minhas contas, tinha que pagar meus estudos, essas coisas. E aí tentei, dei o meu máximo, assim, mas não sei. E aí eu pedi demissão, falei, tá, e agora? O que eu vou fazer, né? Falei, preciso me manter aqui em São Paulo, preciso de dinheiro, preciso estudar, né? E aí foi que eu tive essa ideia de falar, tá, se eu trabalhar aqui, eu vou estudar de graça, já uma coisa já tá resolvida. A conta, depois o lugar, depois eu vejo. Vamos ver se daqui já tá resolvido aqui. E aí meio que, né, eu tive a sorte também
nesse período minha mãe me ajuda bastante, né, também. Sua mãe é uma parceirona, né, pelo que você demais. fala, né? Ela me ajudou bastante também, né, eu sei que, tipo, eu sou privilegiado, né, nesse aspecto de, tipo, ter alguém, porque tem muita gente que não tem, né, alguém pra ajudar, assim, nessas questões. E é só agradeço, mas foi isso aí. Comecei a fazer de graça até quando começaram a me pagar, fazer o que eu fazia de graça, e foi maravilhoso. Tá sendo, né? Assim. Eu acho que é muito essa questão, né? Quando você acha um propósito, né? Eu vejo que, assim, existem dois caminhos, né? Porque pessoa comum normalmente é isso, né? Vai chegando essa fase de 17, 18 anos, a sociedade meio que já conduz, você tem que definir, né, a sua carreira, parece o que uma você pressão, quer. né? De, tipo, Tem uma nossa, pressão ali, naturalmente, É né? natural, na verdade. É, natural. Pai, me leva no parque, me dá um dinheiro pra comprar um biscoito. É uma pressão natural, mas tem aquela coisa, né? Vai fazer vestibular do quê? Vai fazer faculdade do quê e tal. E quando você encontra, né, algo que tem um senso de propósito, é o que você falou, né? Eu também já fiz várias coisas também de graça na minha profissão, por prazer, para aprender mais também, enfim. E é esse caminho, né? Esse caminho inverso, né? Depois a questão financeira vai acontecendo naturalmente, né? Com esforço. Mas quando você acha, né, um propósito no que você faz, acho que faz toda a diferença pro resultado final também, né? eu acho que, assim, dinheiro é bom pra caramba, não vão, né? Pô, Sim, mas, assim, eu acho que é mais... ele não deveria ser o foco de quem quer ser ator, né? Pelo menos que eu vejo, assim, e mais a consequência, sabe? Do seu trabalho, do que você faz ali, e não foco, porque eu acho que quem entra nessa profissão com foco em ganhar dinheiro tem grande chance de se frustrar. Não, mas aí eu estenderia para qualquer profissão, né? Assim, isso é um problema de um sistema barra pesado, de acumulador de capital, é porque a maioria das pessoas é obrigada a sobreviver de qualquer jeito, então que pinta ela faz e gostando, é até um luxo. Tanto que tem tanta piada sobre piada e não piada rancorosa sobre como o trabalho associado a uma coisa horrível, essa loucura, o happy hour, né? Eu vi um cara falando, eu concordo total, o que é o happy hour? O happy hour é quando acabou a semana de trabalho e você pode realmente ser feliz. Quer dizer, que horror de trabalho é esse, né? É verdade. Que implica em você se libertar dele, a maluquice, assim, o fim de semana, eu quero... chega logo o sábado. Só que na realidade é tão cruel que na verdade você não tem, mas ainda mais agora com as tecnologias, então não tem, né? Trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha de noite, tá todo mundo o tempo todo ligado, e se não tá trabalhando, tava querendo trabalhar. E aí se não tá trabalhando, e tem dinheiro, tá gastando dinheiro, e fica esse ciclo de consumo e um trabalho, né, que se você se auto-escraviza, é uma barra pesada essa coisa. Então, assim, quem tem um mínimo de possibilidade, mesmo que assim, uma possibilidade interna, mesmo que a tua realidade externa seja muito cruel e opressiva, internamente você tem que... Essa coisa, a pessoa tem que pelo menos se permitir, eu tô falando uma coisa que parece óbvia, mas não é, se permitir perguntar, o que eu queria fazer? Qual é a minha vida ideal? Assim, o que eu quero fazer? O que eu gostaria de fazer mais tarde? Tendo isso em mente e você mantendo, regando a semente desse sonho, já tem alguma chance de você chegar perto disso. Mas se você nem isso, o que dá dinheiro? O que dá dinheiro? Pergunta, o que é bom no teu trabalho? A grana. O dia 30, o dia 20, sei lá, o dia tal que eu recebo. Cara, é uma vida condenada à frustração, não tem ajuda, porque o trabalho não é só uma maneira de você ganhar dinheiro. O trabalho é também uma realização pessoal e criativa, é a tua interação com o mundo, é a tua interface com o mundo. Também é o que você faz. Como o cara morreu, fez o que da vida? Sofreu e pagou as contas. Né? É essa... igual você falou que a realidade da maioria das pessoas realmente não é essa, mas se você tem isso em mente, as outras coisas que você faz, você sabe o porquê que você está fazendo. De tipo, as coisas que eu trabalhei. Eu não queria trabalhar de garçom, mas eu trabalhei e falei, eu tô fazendo isso agora. Mas eu já sabia o que eu queria fazer. Você tinha um objetivo, né? Exatamente. Tipo, é temporário. Eu preciso fazer isso agora, porque minha vida é isso daqui agora. Vai chegar um dia que eu não vou precisar fazer isso. E vai se adaptando. Mas acho que tem que ter, eu acho que é muito difícil a gente saber, nossa, eu quero fazer isso. Eu acho que é mais o sim, né, tipo, pra mim, quando eu fiz, como eu falei, essa escola de cinema, fiz meu primeiro curta, eu não falei eu quero fazer isso, eu senti que eu falei, nossa, eu me sinto muito bem fazendo isso. Sim. Entendeu? Eu não sabia que eu queria fazer aquilo, eu me senti muito bem fazendo aquilo. E, sei lá, eu busco fazer o que eu me sinto bem.
Então, já que isso me faz bem, eu vou continuar fazendo isso. Até o momento que parar de me fazer bem, né? Se um dia eu não me sentir bem fazendo o que eu faço, eu paro e vou buscar outra coisa que me faça bem. Eu acho que é mais esse pensamento que eu sigo. E você falou, né, Gustavo, que aí você, enfim, foi com essa namorada e começou a fazer o curso e aí já engatou. Não, só um detalhe histórico, que realmente a minha história é uma coisa muito importante para mim. A minha namorada, na época, e a amiga não fizeram o curso. A gente foi nessa coisa da inscrição, aí vimos a peça, como estrela, e sei lá, por que cargas d'água, elas não entraram. E eu entrei sozinho no tal curso de verão, ali no Planetário da Gávea. Então é essa coisa também, não que nem sabia o que ia ser tão muito menos querer, não quer dizer, mas é o que aconteceu com você na coisa das coisas. Isso é uma grande coisa, você se permitir ir no território desconhecido. Que é o negócio que tem, né, as histórias infantis, tem sempre que a gente, por que foi na história? Porque tem hora que do autoconhecimento que você precisa ir num lado que você não conhece, um lado que mundo é esse? Uau! Né? E raramente você tem um motivo para isso, assim, um motivo claro. É só uma vontade, só você chamar. Entendi, porque daí você fez esse curso e foi sendo convidado para outras peças, como você falou, daí né? acabei nesse negócio chamado Teatro Terror, que foi uma coisa muito legal aqui no Rio, no 91, 90, no final dos anos 90. Ele até estendeu mais até 94, sei que eu em 90 eu fiquei lá intensamente montando uma peça por semana, como eu te falei, a gente fazia ensaiava a semana, sexta-feira, meia-noite, estreava. Tal. Era muito conhecido aqui que o público ganhava chinelo, para as pessoas jogarem chinelo. Tinha um ato de variedade, depois tinha uma peça. Tal. Enfim, aí com 20 anos, efetivamente em 93, eu fui para São Paulo também tinha uma briga feia em casa, e já tinha 20 anos de idade, estava ainda morando com os pais e já fazendo teatro doidada, né? Briga feia com seus pais, na sua casa? Não uma briga com meus pais. Cara, 20 anos, morar com os pais, realmente, não sei que seus pais sejam... E eu já era um baita de um artista, meus pais mais normais, assim, né? Classe média. A coisa, assim, ficou pequeno o negócio. Então... E aí encontrei essa mesma Patrícia que foi, é uma pessoa importante na minha vida, que eu perdi o contato, não vejo há anos, mas ela estava na pedra do Arpoador. Eu tive uma briga feia com a minha mãe, horrorosa, assim, pá! E aí caí lá no Arpoador para chorar minhas pedras. Casusamente fui para as pedras do Arpoador. E tava a Tissa lá, essa minha amiga lá também chorando, porque tem uma briga terrível com o pai dela. E aí a gente ali ficou naquele chororô lá de 20 anos eu já escrevi, aí comecei a fazer teatro, dirigir as coisas, e eu escrevi um infantil, chamado Arthur, I Love You pra Chuchu. Não, esse era outro infantil que eu escrevi 2 vezes. Ela era atriz dessa peça, que eu tinha escrito, que era um texto meu, que estava em cartaz num outro teatro, né? E aí ela falou o Miau, chamava Miau, era um musical de gatos e tal. E aí ela fazia o Miau, ela falou assim, o Miau acaba domingo, segunda-feira eu tô indo pra São Paulo, minha irmã mora lá, vou ficar um tempo na casa dela, vou conhecer São Paulo, vou ver o que dá. Você quer ir? Eu falei, quero! Se ela falasse Cuiabá, Manaus, qualquer coisa que ela falasse, eu iria. E aí, por acaso era São Paulo, fui e efetivamente, no dia seguinte fomos de ônibus, chegamos lá. E aí fiquei lá na Vila Madalena, que a irmã morava. Você ficou na casa da irmã dela? Uma semana, que eu já arrumei uma pensão, Largo da Batata, que foi o meu primeiro lar em São Paulo, uma pensão do Largo da Batata, e arrumei também emprego de ação ali na Vila Madalena mesmo. Ah, você também trabalhou? Trabalhei 2 anos, primeiros... É o pai do filho. É muito comum. Não, tem até uma piada de ator, uma vez ator, sempre garçom, né? É muito comum, atriz, são milhões, esporte, um monte de atrizes, metade do Hits, metade das atrizes e alguns atores de São Paulo trabalhava no esporte do Rio. Mas eu trabalhava nesse bar Barralo, lá na vila e tal. Enfim, então, aí seguiu. Aí, e São Paulo tinha uma coisa que aqui não tinha no Rio, que eram as oficinas culturais de graça. Acho que era Erundina, prefeita, cara, ia no Oswaldo de Andrade, oficina de tudo, de clown, de interpretação para cinema, de rádio teatro, de grotesco, de dança. Aí ia Raul Seixas, fazendo oficina Raul Seixas, lá no Tatuapé. E você fazia? Fazia tudo, passava o dia fazendo oficina lá, fiz um monte de gente. E de noite ia trabalhar no restaurante, na Vila Madalena. Fiquei assim, até que eu prestei EAD, treinei EAD, aí também, mas aí já entrei, mas saí logo, enfim, aí peça, depois... Ele fala, e aí quando ele para tem um monte de coisa, né? Tem que segurar também. Não, pode continuar falando. Nem sei porque eu tô falando isso. Pode continuar também. Mas aí você ficou em São Paulo um bom tempo lá. Morei 20 anos lá. 20 anos? Aí eu depois, Minha idade. Brincadeira, sou mais velho que ele. Eu fui com 20 e voltei com 40. Aí morei aqui, aí voltei,
Voltei por conta de alguns trabalhos, mas sobretudo por causa da Record aqui, porque eu peguei uma novela, minha filha nasceu, tinha 38, com 40 me chamaram pra fazer Pecado Mortal. Foi sua primeira na Record? Sim, do Lombardi, que me viu num filme, me chamou, nem fiz teste, nem tava nesse rolê, não fazia novela, não tinha feito. Fazia muito cinema. Ele me viu num filme, eu quero esse cara aí e tal, e a Record me ligou, fechou, eu vim. Aí vi eu e minha mulher na época, separamos, e a minha filha. E moramos aqui 6 anos, aqui a gente separou, não sei o quê, e agora eu voltei há 3 anos em São Paulo. Estou há 3 anos de volta em São Paulo. Tenho 49, para quem quiser fazer a conta. E eu fiz, tá? Eu vi que você olhou pro lado e vou resolver tudo, facilitar. Então, sua primeira novela, seu primeiro trabalho em novela foi na Record? A primeira vez que eu fui contratado, assim, de cabo a rabo na novela, todo um personagem, não sei o quê, foi na Record. Tanto que eu apanhei como ator, porque eu fazia muito cinema e fiz muitas séries. Produtora lá de São Paulo fazia muito, mas era uma galera toda de cinema, que fazia séries lá em São Paulo, e eu fazia muito cinema, né? E aí... Não. Fazia muito cinema, não sei o quê. Então, o clima mesmo das séries era outra coisa. Era uma, no máximo, 2 câmeras, tudo uma obra fechada, uma série, tá? Tudo um pouco mais assim. Aí, quando eu cheguei a fazer novela, eu achei que eu fazia, faço cinema, faço série, faço TV. Cara, eu vi aquelas 4 câmeras, aquele estúdio, diferente. 20 cenas por dia. O que eu não sabia? Eu fazia cena no meio da cena e pensava, que câmera minha? O que tá acontecendo? Faz um filme por dia. E porque cinema era, né? Mas era eu cheguei a fazer muita com película mesmo. Então, pra fazer cada cena, era poucos takes, aquele take todo armado, horas, isso era um plano, uma cena, um plano, tá... Novela, meu, 4 câmeras, o pau comendo uma cena, vai outra cena, muda o ator, vai mudar o figurino, volta, eu falei, Eu dei uma sorte que eu tinha, sei lá, 70% das minhas cenas era com a Paloma Duarte, que fazia minha irmã, a gente era irmãos, né, éramos irmãos, e ela me ajudou pra caramba, me ensinou pra caramba, me deu muita, ela me corrigia em cena, assim, ela sentia que eu tava perdido, falava, a câmera é aquela, aquele aberto, aquele fechando, então, eu dava assim o estoque, botava aqui, pegava. Pô, ela foi uma parceiraça, Paloma. Legal. A sua primeira novela foi na Record também, não? Não, minha primeira novela, não. Record, minha primeira novela foi Gênesis. Isso, com a pandemia que a gente teve, eu fiquei um pouco meio perdido no tempo, né? Não sei se Gênesis foi uns 3 anos atrás. Dois. Eu fiz só a segunda fase, então, na hora que acabou a minha parte... deu a pandemia, parou tudo. Você fez o Filho de Noé, né? Isso. E você fez Gatti, né? Gatti, da turma do Abraão ali, da fase do Abraão. Da fase do Abraão. Que era depois, bem depois. E vocês dois têm outra coisa em comum, que é a parte dessa questão do cinema, né? Vocês dois... ele faz muito mais do que eu. Um dia eu chego a fazer igual ele. Também, né? Não, por isso. Você é diretor também, né, Gustavo? Eu sou diretor de teatro. De teatro, tá. Cinema eu co-dirigi com o Gero Camilo, a gente fez um curta, que é a roteiro e a atuação da Paula Cohen, que a gente é uma turma lá de São Paulo, assim. E eu agora co-dirigi com a Roberta Ribas um longa, que é um solo que eu faço lá em São Paulo, faço há alguns anos, que é do Vadim Nikitin, que é um parceirão meu, que é texto e direção dele, o solo. Aliás, é o nosso 3º solo. E na pandemia, e é um cara falando com a mulher também, uma dor de amor, não sei o quê, e a gente fez esse filme na minha casa, lá em São Paulo. Fizemos uma equipe super pequena, também BO, todo mundo botando do bolso, e a gente fez. E agora estamos montando o filme, ainda não chegamos no corte. Aí eu atuava, né, era o protagonista, o cara do filme, mas a gente co-dirigiu. Mas não me sinto, aí aquela coisa de se sentir, né? Eu não me sinto e sei que não sou um diretor de cinema, obviamente, mas se eu fizer vários filmes, uma hora vai ter esse... Que nem teatro, dirigi algumas peças e uma hora, na 3ª, 4ª peça, tava assim, é legal essa coisa de se sentir, você fala, uau! Você deve ter isso, você deve ter feito várias entrevistas e não sei o que, e uma hora você tá dando uma entrevista e fala, cara, essa é a minha vida. Eu pertenço a isso mesmo, realmente. Hoje né? É que eu acho que tudo, né? A gente começa fazendo uma coisa, por exemplo, esse podcast, né? Eu sempre fiz muita mais matéria formal, de vídeo e tal. O podcast é um bate-papo. Uhum. Então, no começo, pra mim, foi... Agora, pra mim, é muito gostoso, né? Então... no começo aqui pra mim também foi isso daqui, agora eu já tô um pouco mais à vontade. Então, acho que tudo na vida, né? Whisky. E tudo na vida, né? Acho que tem um pouco a ver com o que você falou, É normal, né? É óbvio. Né? Então, aí vocês seguiram esse caminho, e aí chegou esse convite da Record, o seu lá atrás, né? O seu agora mais em Gênesis, o primeiro contato. Como chegou o convite pra vocês? Pra interpretar o Irã, o Ofni, o Ezer? Na verdade,
eu recebi um e-mail e ligaram no meu escritório, né? Eu até foi engraçado, porque recebi esse e-mail e tal, e tava escrito lá, Off Nieser, né? E me convidando para fazer, né? Reis, estrear tal dia, a gente ia começar tal. Aí eu liguei pro meu escritório e falei, pô, legal, né? Eu gostei bastante dele ser me convidado assim, mas... Falei, nossa, mas é pra eu escolher qual personagem eu vou fazer? Pô, eu trabalho há tantos anos e eu tipo... Escolhe aí, galera. Eu me senti assim. Aí eu falo, não, é pra você fazer os dois. Aí na hora eu fiquei meio confuso. Aí eu liguei pra Gabi, né, e perguntei pra ela. Falei, mas como assim fazer os dois, tudo? Aí a gente conversou. E aí eu achei que ia ser um grande desafio, assim, pra mim, como eu nunca fiz isso, né? E aí a gente falou, então vamos fazer. Mas foi assim que eu recebi. No começo eu fiquei um pouco né? assustado, porque... Mas você já sabia, então, desde o início, que você ia fazer pelo menos 2. Depois que eu perguntei, né? Depois que eu perguntei, eu sabia. Antes não, antes eu fiquei na dúvida. É pra eu escolher? Sim. Aí eu falei, nossa, estamos valorizando, eu vou escolher o personagem que eu vou fazer. Já. Mas era só 2, o Nabal. Nabal não. Nabal não. Eram só esses dois, só a primeira temporada, né? E aí o convite pro Nabal foi mais pro final da primeira temporada, que eles entraram em contato comigo falando se eu queria fazer. Legal. Isso, né? E pra você, Gustavo? Eu tinha feito Gênesis, então tava recente, né? Tinha acabado Gênesis. E daí eles emendaram aqui. E um dia ele me ligou. E aí, Guta, tem outro aí papel, assim assado, assim assado. E eu tô bem. Achei ótimo, adorei ter a experiência de trabalhar aqui. Tá. Uma casa muito astral aqui, é gostoso, né? Tem esse clima bom aqui, né? Vir pra cá. Sim. Todo mundo elogia muito o clima, assim, nos bastidores. Mas Não só entre os atores, mas entre todo mundo da equipe, eu né? acho que é muito massa, né? Pelo menos todo mundo que eu trabalhei aqui, né? Tipo, que a gente trabalhou, né? Tem o Léo que tá dirigindo agora, a primeira temporada foi o Juan, o Guga, né? O Vicente. Aí tem toda a galera da equipe, o Isaac, o Chan, o Vini. Pecado Mortal, tinha isso, tá? Eu fiz pecar, mas nunca mais fiz. Foram vários anos sem voltar. É divertido, né? É. Tipo, trabalhar, a gente se diverte quando a gente tá... Faz um tempo que a gente não contracena juntos, né? Faz umas 3 semanas. Deve ser. Né? Que deu uma pausa agora. Mas é sempre muito divertido. Né? De, tipo, quando a gente tá no set ali com todo mundo mesmo, na equipe em geral. Cenas, né? As últimas, que é a final da terceira, né? Que a gente gravou. Já vai ao ar a terceira agora, né? Vai começar a terceira. Então, a gente gravou as últimas da terceira, né? Que não foram ao ar, obviamente. E a gente tem altas cenas. Tem. Tipo qual? Foi muito bom. Não, tipo... Aqui você vai ter que contar algum spoiler, isso aqui eu vou contar spoiler. É melhor você falar, porque não tem como o Vinícius vir aqui e não dar spoiler, porque muita gente tá assistindo agora. Eu não sei dar spoiler, eu conto a história toda. Entendeu? Entendi. Tipo, o meu não é spoiler, o meu você não precisa assistir, já tá... tipo meu pai, conta por que você tem que assistir esse filme, ele já conta o final, aí eu falo, obrigada. Legal, tipo, eu tenho como não, nossa é uma coisa óbvia, a nossa relação, por exemplo, eu começo o Irã sem filho, né? Tá, e de repente surge o cara e você vê que é uma relação, no mínimo, conturbada, estranha, agressiva, magoada, tem um rancor ali, né? E a coisa vai. Então, as cenas, essa relação vai se aprofundando. Ele começa a frequentar muito a minha casa, né? Que ele diz que é dele, talvez seja, porque ele é meu filho, mas ao mesmo tempo ele não tá ali, e quando tá me agredindo. Então, tem essa tensão entre os dois. Aí tem a Kyla, que é a personagem que né, porque o Ira é completamente apaixonado, e aí ele, toda vez que encontra a Kyla, dá em cima da Kyla, na minha frente, é uma provocação sem fim. Então, óbvio que uma hora, e aí não vou dar spoiler, mas aí tem uma treta maior, esse cara, né, o Nabal, ele se revela. Ele se revela. Ele se revela, cara, e dá um checkmate no Irã da pesada, então as cenas são muito boas. Você contou bem sem contar muito. Contei bem sem contar muito. Foi um spoiler sem ser um pior spoiler. É contar muito sem contar bem, né? Como é que você descreve o Irã, Gustavo? Cara charmoso. Fantástico. Perigoso. Eu tenho o maior problema de falar dos personagens, porque tudo que é o óbvio que vem na leitura, ou que as pessoas falam do personagem, eu sempre penso assim, vou fazer o contrário. Então, mas assim, acho que é um cara que tem um trauma evidente a isso, a gente vê isso com o filho, tem um trauma
de formação emocional mesmo, todo em frangalhos, né? Uma construção emocional toda errada, assim, nesse sentido, não consegue se comunicar com o filho, não consegue resolver isso, não consegue perdoar a mãe, o pai, para trás, não consegue se entender com o filho, então tem essa coisa. Mas, por outro lado, é um cara poderoso, é um cara que se colocou no mundo, e é um comerciante, e, enfim, tem essa coisa do poder, um cara que tem responsabilidade, tem terra. É herdeiro, né? Vamos dizer que as coisas eram tudo de Jodás. Né? Porque tem muito herdeiro que, meu irmão, passa 2 anos, o cara já queimou herança. Não é fácil também ser. Eu não sou, infelizmente, adoraria ser herdeiro, mas assim, sei que os herdeiros têm seu karma também, tem seu desafio. Não é fácil ter dono de uma empresa enorme, sei lá o que faria com aquela. Você tem que ter a sorte de ter alguém que você confia, ou tem talento para aquilo, ou você tem que ter alguém que você confia muito. Para manter, né, o legado, não te roubar, né? E manter é aquela e coisa evoluir, que se aproxima por interesse, outros problemas. Mas ele, de alguma maneira, manteve aquilo. E é um apaixonado e, sinceramente, absolutamente apaixonado pela Kyla. Acho bonito esse amor por ele. O azar até dele cego, né? Eu uso a dizer né? até cego. É, paixão, Então ele nem cogita a Kyla ter uma vida intensa, louca, desejos. Então, toma. E é totalmente manipulada ali, né? Por ela, né? Totalmente. Totalmente. Ela faz o que ela quer. Aí uma hora, claro, que isso vai chegar nos... vai ter um desfecho isso aí. Vai. Mas eu acho legal esse jogo, é um personagem muito rico nesse sentido. Por um lado, ele lá entre os anciãos e na coisa da cidade, ele é um cara que tem atitude, tem decisão, tem moral, tem poder, e ao mesmo tempo com a mulher que ele ama, com o filho é uma coisa que ele é um desespero, enquanto o cara é tenso, não conseguem ter um minuto de harmonia. É uma relação que pra mim ainda, só acompanhar a segunda temporada agora, né, que acabou, ainda tá misteriosa, né, dá pra entender ali que tem um problema, que tem mágoa, né, porque toda hora o Nabal fala da avó, não é? Da minha mãe. E joga isso no ar, né? Então dá pra entender que ele tem essa relação com a avó. Tempo discutindo isso, né? Porque você se sentiu meio assim, tá, mas o que vai acontecer? Meio que, né, um mistério. A gente também ficou um bom tempo nesse mistério. A gente fala, por que eles estão assim? Por que acontece isso? Agora a gente sabe, né? Mas é legal, porque ela sentiu esse mistério, realmente a gente sentiu esse mistério, passou para ela esse mistério. A coisa é bem construída, porque isso vai se adensando, ao mesmo tempo que o mistério vai se revelando, vai se auto-explicando, ao mesmo tempo ele vai continua uma lacuna, mas mesmo assim, isso vai até o ápice que é na 5ª temporada. Então é legal. Então na 3ª, 4ª, que a gente não gravou ainda, né, nem a 5ª, mas lendo, a gente já tem os capítulos, é uma relação que vai ficando... Vai acontecer muita coisa, né? Vai. E você, Vinícius, como você descreve o Nabal? O Nabal é um personagem bíblico, né? Né, Nabal é um personagem bíblico, tem um trecho na Bíblia, né, que diz que ele tem uma rixa com Davi, né, e Davi, acontece um ataque nas terras ali, os soldados de Davi acabam protegendo as terras do Nabal, e aí, de repente, tem um momento que Davi vai cobrar, tipo, sei lá, alguma coisa de Nabal. E Nabal, né, com a personalidade forte dele, pergunta quem é Davi, né? Tipo, quem é esse cara que tá? Então, tipo, só muito marrento, o rei, né? Nabal é um cara totalmente marrento, eu acho que ele é um cara muito inteligente, assim, manipulador. Acho que ele faz tudo a benefício próprio, né, até então, né, esse que a gente está contando. Ele ama a avó dele e sente uma raiva muito grande do pai dele. E eu acho que ele é esse cara totalmente manipulador, eu diria assim. Que ele misterioso, né? Que ele tá ali e a gente nunca sabe mais ou menos o porquê que ele tá fazendo isso, né? Para onde ele tá indo. E acho que se eu começar a falar mais aqui, eu vou acabar contando a história. Mas sabe o que eu acho interessante? Tô achando interessante na série? A gente tá vendo, por exemplo, essa trajetória de Saul, né? Então, quando a gente fala de personagens bíblicos, você vê lá nos registros bíblicos aquilo, né? Como você falou, tem esse episódio.
Aí você começa a pensar, né? Mas o que será que aconteceu na vida daquela pessoa para ela ser daquele jeito? Que eu acho que é isso bem o que a série mostra, né? Por exemplo, Saul, né? Você vê os registros, mas o que aconteceu nessa lacuna? Porque ele governou ali Israel 42 anos, né? Não foi uma coisa de um ano. Sim. O que aconteceu nesse arco, né? Nesse tempo? E aí Nabal tem isso também, eu né? acho que, tipo, foi o que eu tinha falado, acho que a gente acaba se colocando no lugar do outro e tentando entender, porque eu acho que todo mundo tem um motivo para fazer o que faz, senão não faria, né? Mesmo que não seja, vamos dizer mesmo, assim, justificável, né? Exatamente. Só que na cabeça dele, aquilo ali era o certo fazer. Não tô dizendo que eu concordo com as atitudes que ele toma, não todas, né? Algumas sim, porque é tudo ser humano, né? Tem algumas atitudes que eu falo, ok, mas tem outras que eu abomino, né? Que eu falo, não, isso aí não. Então, eu acho que ele é essa pessoa que eu acho que até um pouco perdido, sabe? Ele tem muito um objetivo na cabeça dele, desde o começo, desde que ele chega ali, ele tem um objetivo na cabeça dele, mas tem alguns momentos que ele oscila, sabe? Nessa frieza, né? Porque ele também é um ser humano e ele é daquele jeito, foi o que você falou, por algum motivo, né? De tipo, eu acabo entendendo ele em certas atitudes com o pai, né? Então eu acho que é isso. Eu não concluí, né? Eu não finalizei o que eu queria finalizar. Mas ele é um ser humano e tem várias atitudes dele que eu não concordo e algumas eu vou dizer que concordo, mas eu entendo. E vocês dois, assim, nos bastidores, né? Tem curiosidade, alguma coisa assim? O quê? Das gravações, das cenas de vocês dois juntos? Pra mim, trabalhar com o Gustavo tá sendo um prazer enorme, assim, de verdade. A gente nunca tinha trabalhado junto e eu cheguei no set, né, primeiro dia e eu não sabia, né, como que ia ser, porque a gente não tinha se encontrado, né, a gente se encontrou no primeiro dia gravando, praticamente, e eu tinha acabado, 3 dias antes eu tinha acabado de terminar um personagem, né, que foi o Ézer. E aí eu terminei, e aí eu fui para São Paulo na coletiva, fiquei o fim de semana lá fazendo a coletiva, voltei na terça-feira, eu tava gravando o Nabal com o Gustavo. Então, pra mim, eu tava falando, nossa, onde que eu me meti? Né? Tipo, o que tá acontecendo? Como é que eu vou fazer isso? Não sei o que e tal. E foi muito legal, assim, porque o Gustavo é um excelente ator, uma excelente pessoa também de se conviver, assim, no set, é uma pessoa divertida, leve, que troca mesmo. Eu acho que a gente, não sei por que motivo, não sei se é porque a gente faz pai e filha, a gente acabou se dando bem, né? Não sei se ele gosta de mim, mas eu tenho uma... E então foi... Depois dessa cena, eu me senti mais tranquilo, né? Era uma cena simples, até, só que ao mesmo tempo, como tinha acabado de sair de um trabalho, não conhecia o Gustavo, não sei o quê. Você tava meio apreensivo. Eu tava meio assim de, né, tipo, como é que eu vou fazer agora esse personagem, sendo que eu fiz 2 agora e... não acho simples não, era mais, tipo... complexa. Completo, mas eu tô falando, tipo, a cena no geral, se eu for ver, agora é simples, não, mas naquele dia, aquele dia não era nada simples, por isso que eu tava meio assim, mas o que eu queria dizer é que foi muito legal por ser o Gustavo e... Te passou essa tranquilidade. Eu acho que a gente foi descobrindo. O Gustavo falou uma coisa interessante pra mim, né? Uma vez a gente tava conversando, que a gente vai descobrindo, né? Vai conhecendo o personagem conforme a gente vai fazendo, né? No audiovisual. Porque como é uma obra aberta, né? Tem muita coisa, muita cena, e acontece disso, igual a gente tava fazendo. Eu saí de um personagem, fui pra outro, não tive tempo de ensaio, não tive não sei o quê, e ainda não sabia quem era Nabal ali, né? Mas aí a gente foi fazendo. Hoje em dia eu tenho muito mais conhecimento de quem é Nabal do que naquele momento, né? Eu digo isso porque é uma obra aberta e com a obra aberta a gente não sabe para onde que ele vai. Então eu acho que ele é isso daqui agora, só que depende para onde ele vai. Ele realmente é isso agora. O Gustavo ajudou bastante, né? Cara, eu nem acho que é só audiovisual, não. Eu acho que mesmo no teatro, até de falar sobretudo no teatro, mas mesmo no teatro,
você continua descobrindo o personagem, né? Enquanto você vai fazendo, né? Pô, tu vai fazer uma peça há um ano, tem aquela cena. Tanto que, pô, peças, por exemplo, que eu atuo assim com o diretor parceiro, que não é aquela coisa daquela marca, que eu vou fazer as minhas peças assim que eu produzo, eu penso no pessoal, isso aqui eu gosto dessa coisa, eu acho que tem que ter mais, é bom ter o desenho, ter a partitura, que eu gosto mais até de partitura que de marca, né? Porque a marca parece que prende. Gosto de desenhar aquela partitura, naquela fala eu vou pra cá, na outra fala eu tô sentado, dessa fala eu tô aqui, gosto de desenhar isso tudo, até porque tem luz, tem tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter liberdade para mudar isso. Esse solo que eu faço, que eu falei que eu filmei, faço, sei lá, uns 4 anos. Assim, eu fiz quase 3 anos eu fiz uma marca inteira, que é uma cena que eu fazia deitado no palco, falando deitado no chão, não sei o que, sei lá. Um dia a gente foi viajando pelo SESI, interior de São Paulo, tô no teatro lá, e tô fazendo, aí vai chegando naquela hora... Aí eu achei tão forçado deitar no chão e fazer aquela marca que eu fazia daquele jeito, e berrava e ficava uma discussão assim, pulando no chão, assim, com a cara no chão. Eu falei, achei tão over, tava frio, tava não sei o quê. Eu desci do palco, a plateia escura, né? Desci no palco, fui andando com a plateia e falei o texto inteiro, baixinho para as pessoas, entre as fileiras, andando. Um texto que é muito pesado. E aquilo, pra mim, uau! E aí virou aquilo. Então, uma marca que era no palco, na luz, no canto, deitado no chão, berrando o texto, virou eu andando no meio da plateia escura, pessoas meio só ouvindo minha voz, me vendo. Então, essa coisa de mudar. E o que eu descobri? A cena fez assim, pra mim, o personagem fez assim, eu falei, olha as intenções. Eu falei, então, quer dizer, você muda a marca e muda. Porque também eu acho que é o seguinte, não é, e a gente tá falando de descobrir o personagem, é o descobrir o personagem, mas como o teatro, como a interpretação, uma coisa que o personagem é como se fosse uma lente para você olhar você mesmo. Tem esse negócio. Então, quanto mais... A gente se conhece através de personagens, porque a gente testa os nossos sentimentos, Você teve isso com o Irã? Tem. Sim. O que, assim? Então, por exemplo, uma cena que eu tô lá de ancião, tal, entre os anciãos eu falo, mas é um dia que eu tô inseguro, eu, Gustavo, tô sem moral, sem elan, meio vítima da vida, tal. Aí, na hora de gravar, cara, aí o Irã, eu sou convocado a fazer aquela cena, né, com a potência que ela tem, que o personagem tem que ter aquele negócio, o Irã me dá aquilo pra mim, aí, entendeu? Aí, em vez de eu dar pra ele que dá pra mim. Então, aí ele tem esse jogo, pô, que legal essa moral que ele tem, essa responsabilidade. O cara é isso, tem servos, tem não sei o que, dono de terra, tem empregados, então ele tem uma... Não dá pra ficar de vítima da vida, como eu estava ali naquele dia, por exemplo. Dando um exemplo trivial, mas isso acontece toda hora, né? Como eu falei também da coisa do sofrimento, no momento de dor você tem que fazer uma coisa alegre, tá, né? Então, nesse sentido, aí você conhece uma coisa nova do personagem e você se conhece na vida. Dizem que a gente aprende com o erro, né? Fala, não, você não aprende com o erro, você aprende com tentar consertar o erro. Você aprende tentando dizer, porque errar é só o erro. Você vai ficar tanto que a gente tende a repetir erros e as pessoas dizem, cara, mas cara, erra sempre, né? Não aprende, não ensina nada. O erro só mostra que você precisa aprender algo. E no que você tenta melhorar, nesse sentido, por exemplo, não sei se as comparações estão muito loucas, mas para mim é bem concreto. Um ator tá com uma energia tal, o personagem, a cena tem energia tal. Esse trabalho que tem que chegar na energia que a cena exige é um trabalho de autoconhecimento muito pesado. Por que eu não consigo botar minha energia aqui? Porque blá, 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 cada um vai ter... Então, mas também se eu me acomodar, gente, se eu fosse uma estrela lá de Hollywood, hoje eu não gravo, não tô bem. Né? Louca, não vou, hoje eu não vou, Marlon Brando. Aí também não vai ter, você só vai fazer quando quiser. Sim. Mas no caso a vida não é essa e tal, então você tem. Então esse exercício, você tem isso na sua profissão, todo mundo tem, né? Ninguém. Mas é que ator é isso, como a gente diz, com a complexidade de um personagem que não é você, que é Irã, é a roupa do Irã, é esse lugar, né? Esses cenários, essas coisas. Uau! E você precisa, né? Pegar aquela onda. A onda é essa, bicho. Não tem como preencher de isopor, não. Como tá sendo pra vocês, né? Tá nesse projeto, né? De série, pra TV aberta, uma série bíblica, que tem contado aí toda essa trajetória. Como tá sendo pra vocês? Pra mim tá sendo maravilhoso, assim. Eu tô aqui, eu acho que... eu tô desde o primeiro dia da primeira temporada, né? Uau, então, eu vejo... Todo mundo, tipo, da primeira temporada que fez, aí meio que foi embora, grande parte, e aí chega a segunda temporada.
Aí eu vou conhecendo outras pessoas, aí as pessoas estão indo embora, a terceira temporada tem mais gente chegando, vai vindo. E pra mim tá sendo uma experiência muito boa, né? Tipo, eu acho que o principal foi o que eu falei no começo, de estar me desafiando como artista, como ator, né? Assim, primeira temporada 2 personagens, agora mais um personagem na mesma série. Então, pra mim tá sendo um aprendizado e um desafio muito grande. E assim, eu me sinto um melhor ator, um melhor artista agora, comparado com o primeiro dia, sabe? Por estar me desafiando sempre e fazendo e contando, ajudando a contar essa história, né? Todo mundo. Assim, além de contracenar com várias pessoas assim que eu admiro e trocam que fazem valer a pena, sabe? Fazem a gente, por mais que a gente tenha uma cena de atrito, uma cena muito dramática, a gente trabalhar com certas pessoas acaba sendo divertido. Eu não sei se você... Total, né? Tipo, imagina. a gente tem uma cena aqui totalmente tipo dramática, difícil assim, né? Ou briga, uma energia que você estava falando lá em cima e tal, que é difícil, só que dependendo com quem a gente está fazendo, aquilo fica divertido e não difícil. Desses 3 personagens, né? Agora o Naval que você tá fazendo. Olha lá, hein, com essa pergunta. Qual cena mais te marcou? Teve alguma? Eu sei que às vezes uma cena, mas assim, teve alguma em específico que, sei lá, te emocionou, te marcou de alguma forma? Até o momento... É duro falar, porque assim... Ou uma das, né? Porque teve algumas, mas... Offen era uma pessoa fria, calculista total. É muito parecido com o Nabal nesse aspecto de personalidade. O Ezer era o mais, vamos dizer, né, emocionado, né? Que era o cara que seguia o coração dele, né? De tipo, ele, por mais que o pai batia nele, tratava ele como nada, ele buscava a atenção do pai e fazia de tudo para o pai sentir orgulho dele, né? E tem uma cena que me vem na cabeça aqui agora, que eu fiz na primeira temporada com o Geodasso, quando... A cena que você falou, quando o Geodasso reconhece o Ezer como filho. Que isso me emocionou por questões particulares, e também que eu acho que foi uma cena muito bonita, assim, que mostra que assim, você não precisa... não é porque você não nasceu daquela pessoa e tipo, que aquela pessoa não pode ser o seu pai, sabe? Tipo, acho que pai, família, são... A gente cria, não depende de sangue. Assim, a gente reconhece, a gente... Então acho que por isso que essa cena me emocionou assim bastante, foi bem legal de fazer. Além de outras também, né? Mas essa foi específica. Do que eu assisti até agora foi a que mais me emocionou também. Porque né, ele trabalhou tanto para aquilo e no final da vida do pai ele reconhece, né? Só que ele reconheceu e morreu. Então acho que tipo, tem uma coisa... E o perdão tava ali também, né? Tava ali, tava tudo ali. Tem perdão, tem tudo, e que você mostra também que realmente você não precisa estar no sangue para ser pai ou ser irmão, não sei o quê. Então, tipo... E por mais que ele foi um cara totalmente ruim, né? Só que aquele negócio, ele, naquela época, ele lidou pelo que ele passou e porque ele achava que era certo fazer. Ele não fez por mal, mas, sabe, aquilo. Mas não estou dizendo que é certo o que ele fez com o filho, que não é, né? Mas é uma cena emocionante, porque o filho de tão ingênuo que era, ou de tão, tipo, apaixonado por essa figura, né? Ele não via ele dessa maneira, né? Tipo, por mais que ele batia e tal, ele queria entender por que você não gosta de mim, sabe? Por que tipo... É complicado. É um assunto bem delicado esse daí, complicado, eu acho. E assim, eu fico pensando, né, com quantas pessoas também essa história não
conversou, né? Porque a relação familiar tem muitos caminhos ali, né? Então, quantas pessoas às vezes também passam pelo que ele passou, né? Às vezes não entende o que está acontecendo ali, busca aceitação. É isso, é uma história que a gente está contando de uma época em que há 3 mil essas anos, coisas né? eram naturais para aquela época. E é incrível quantas descobertas a gente se depara, descobertas arqueológicas daquela época. Né? Então, por exemplo, os filisteus, né, que tem lá na série, eles eram mais fortes militarmente e tem comprovação arqueológica do ferro que eles usavam. O ferro. A parte de Israel também, enfim, tem muita coisa assim que a gente nem imagina, né? Que às vezes é só quem se interessa e vai pesquisar, porque, enfim, não são coisas tão divulgadas. Mas, assim, o respaldo histórico, a tradição que a gente vê, tem muita comprovação arqueológica, né? Aqui não tá, a novela teve esse trabalho. Teve esse trabalho, né? Essa pesquisa foi super feita. O pessoal conhece bem a época, né? Sim. Mas é isso que eu tô falando, mas o tratamento estético é uma vontade de atualizar isso de alguma maneira, né? O comportamento não é de... Os caras, assim, como é que é um cara 3 mil anos vivia no deserto? Como é que ele sentava? Não tem isso, né? E eu tenho as coisas que eu faço comigo, né? O figurino já não tem bolso, que é uma coisa desesperadora, mas ao mesmo tempo maravilhosa, porque te obriga a... Não, me faz o que com a mão. Eu, por exemplo, não tenho isso aqui, que como eu, Gustavo, uso muito, botar a mão na cintura, eu não faço, porque na minha cabeça, o cara... Daquela época... Então tem umas coisas assim de já cruzar a perna, eu não faço. E é uma coisa que eu uso direto, mas o Irã não faz, porque não imagina, não vai ser uma coisa de imaginar, não é nada. Mas ao mesmo tempo também não sei como é que seria, como é que os caras sentam, como é que eles andam. Não tem como saber, né? Não tem como saber. Tem coisa aqui. E não é o caso também, porque é uma coisa. Então, esse meio como ator eu acho uma delícia. Os pequenos ajuste, detalhes que vai, tipo o off. No off não era assim, ele sentava meio que assim. Né, o Ezer já era assim, né? De tanta pancada que ele tomou nas costas, assim, chicotada. Sim. E o Nabal, eu acho que ele é mais, tipo, ele é mais relaxadão. Né? Tipo, ele é mais tranquilão, tô aqui, né? De tipo, bebendo, então, tipo... criado pela avó, né? Criado assim e tal, isso daqui tudo vai ser meu um dia. Tô tranquilão aqui, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. Tá nem aí. Vó, pega então, mas assim, pequenas coisinhas que acabam ajudando pra caramba, tipo, como que esse cara né? De tipo, a forma que a gente senta, a forma que a gente você já consegue saber, tipo, esse cara é mais ou menos assim, ele é mais tranquilo, esse daqui é mais tenso, esse daqui é mais mais na dele, né? De tipo, mais tímido. Então, esse daqui tem essa postura mais de imperador, então, o corpo é bom, né? Ajuda bastante. Definir, né? Por mais que seja, é difícil isso, porque, assim, se você não tem uma cadeira dessa para sentar dessa maneira, como é que você vai sentar dessa maneira? Porque em vários momentos a gente está num cenário que, pelo menos o nosso, esse daqui até tem uma encoxinha, mas tem alguns que é só um banco. Então você não tem muita escolha, depende muito da situação que você está. Mas isso ajuda, você sabe, nessa situação ele sentaria assim, sendo que esse outro nunca sentaria dessa maneira, ou essa outra pessoa nunca sentaria dessa maneira. Entendeu? Tipo, Irã nunca sentaria assim, ele nunca cruzaria a perna desse jeito, ou nunca, sei lá, sentaria assim. Esses detalhes, né, do comportamento, da postura, né, de cada um. Você não falou sua cena ainda, hein, Gustavo? Tem que falar sua cena. Estamos esperando. Cara, vai contar uma cena. Não vou dar spoiler nada. Não, eu tive agora cenas com a Kyla. A gente teve cenas incríveis e tal. Mas como a minha relação com a Kyla tem um certo sentido, então tive agora que a gente gravou há pouco com a Yayu, que é uma atriz assim, também maravilhosa, se deu super bem. A gente teve algumas cenas muito fortes assim de fazer, muito, muito emocionante. Mas como é uma coisa que não foi ao ar e tal, aí pensei aqui uma que já foi ao ar, que ela foi uma cena que ela foi importante para mim, para eu entender tudo que a gente está falando, essa época da novela, assim, essa situação aqui, as hierarquias, foi uma cena que eu os anciãos, a gente vai lá no Samuel e leva o povo todo, e queremos um rei, aquele negócio todo, e o Samuel administra aquele negócio, e a gente vai falar com ele em particular. Então eu quero falar com os anciãos. Essa cena que foi na porta da casa na varandinha, lá na varanda lá do Samuel, e que tem a mulher dele ao fundo, que os filhos vêm ou acusam os filhos, né? A gente acusa, mas eu sou mais porta-voz, cruel, assim. né?
acusa os filhos de traição, né, de corrupção. O Samuel vê na hora, Carrie Fisher e a relação dele com o Samuel, fazendo a cena com todo o Bredo, o Winter, o Hermeto, todos os atores ali, todos os anciãos todos ali. E o Berindelli, né, maravilhoso, vindo. E aí, fazendo a cena e, sobretudo, já tive assim, eu falei, uau, que coisa interessante, que coisa forte está acontecendo aqui. Eu via todo o Winter, todo mundo trazendo. E aí o filho, a mulher lá no canto que nem se atrevia a chegar. Eu falei, nossa, que legal isso aqui. Mas quando eu vi no ar, eu entendi as relações. A relação do Samuel com os anciãos, com a cidade, com o povo lá fora. A coisa do filho, da traição, os valores. Por que a gente respeita esse cara? Ele é o porta-voz de Deus. Ele tem a conexão com Deus, né? Direta, clara. Então o cara tem uma coisa pra mim, eu vou assim, a conexão com Deus todo mundo tem. Todo mundo, Deus é tudo. Né? Atenção, então... Por que só ele? Mas quando eu vi a cena no ar e como, né, o Berindelli, a relação dele, eu falei, olha, aí eu entendi. Então foi maravilhoso isso. Parece que eu entrei na novela com essa cena. Que legal. Entrei nesse universo. E aí você falou dessa cena, né? O Irã, ele... Tipo, ele é o que tá lá, né? O porta-voz daquele batia de frente. Que é o rei por olha, tudo, a sociedade está mudando, não está dando conta mais, só você precisa de um rei, precisa de um cargo oficial, assim. E o Irã está nesse movimento de instaurar isso. Claro que ele tem um interesse pessoal, como toda elite, quem vai mandar que seja alguém que eu tenha canal. Né? Eu quero um rei, mas que seja o rei alguém que eu possa quero escolher. Dialogar. E no caso ele até acha que vai, ingenuamente, aí a ingenuidade dele, achar que vai manipular o Abner, né? Que é aquele herói selvagem. Mas, enfim, foi uma aposta dele. Mas mesmo assim, não foi o Abner, foi o Saul, ele vai, claro, o Saul se coloca também, ele não consegue tal, mas ele vira, o cara trabalha com o Saul, tem uma relação, acho que o Saul tá lá no... Tá envolvido. Tá no palácio. Não sai do palácio, mas abre Samuel, quem vier, o Irã tá lá, cuidando dos impostos, dando conselho, eu acho isso, eu acho aquilo, que é o cara, tem a função dele, né? Uhum. E o que a gente pode esperar, então, do Nabal, do Irã, dessa relação? Treta. Essa relação é mais treta ainda, mais intenso, né? Vai ficando cada vez mais intenso. E a gente vai entender muita coisa. Vai. Eu acho que vocês vão acabar entendendo praticamente tudo, né? De tipo, por que eles se tratam dessa maneira, né? Porque qual é o objetivo de Nabal ali e a relação desses dois. E a moral da história é, se comuniquem. Né? Façam família terapia. É comunicação. E família é fogo esse negócio. Parece que é um dado pronto, né? Você ama seu pai, ama sua mãe, sua tia, ama seu irmão, ama sua irmã. Você ama seu filho, ama sua filha. Família é amor, família é amor, família é amor. E é amor pra caramba. E é tanto amor que é fundo, que é complexo, que é muito íntimo. Ser filho, ser pai, ser tio, ser marido, ser esposo de alguém. É uma intimidade absoluta. E o ser humano é único, é indivíduo. Então, a única maneira de dar certo é uma comunicação muito generosa com o outro e consigo mesmo. Né? Coisa que eles não têm. Pelo menos também, vamos ver se vai ter ou não vai ter isso aí. Ainda tem cena, mas até onde a gente acompanha... acompanha a mágoa, rancor ali. Por que esse cara não pega esse filho e fala? Por que rolou? Por que esse filho não pega? Por que tá pegando? Eles não conversam, não tem um diálogo. Não consegue, já pré-censura antes, né? Sim. E aí, quando você se pré-censura, você se sufoca, você se agride, né? Se oprime. E como o ser humano nasceu para ser exuberante, não consegue ser oprimido, explode precisa... Não, e é muito comum isso, né? Se a gente trouxer para os muito dias comum. de A hoje, falta né? de diálogo hoje, eu acho que afasta muito as pessoas. Eu acho que sempre foi nisso. Acho que a melhor opção é a gente conversar com o outro quando, sei lá, tá fazendo bem, quando tá fazendo mal. Acho que a melhor opção é conversar. E perdoar, né? Independentemente se você vai ou não conviver com aquela pessoa. Eu acho que quando ele vai tentar, mas aí o orgulho fala maior, não vou, não sei o quê. Tipo, eles nunca dão o braço a torcer. Então acaba nunca tendo essa conversa. E quando tem, não dá certo. E esse orgulho enquanto defesa, né? O defesa enquanto orgulho, né? Mas tem que ter essa coragem de ir no território do profundo, sabe? Da gente mesmo e do outro. É terrível, porque parece que é dado assim, toda mãe deve entender o filho. Não, é uma trabalheira entender um filho. Todo filho deve entender. É uma trabalheira, você precisa... Cara, vamos lá, entendeu? Sim. Dá trabalho, mas se não viver essa coisa
né? Do se mostrar, olha, eu sou assim, eu acredito nisso, eu sei que isso te magoa, ou então você me magoou porque você fez aquilo, ou qualquer que seja a questão. Se ajustar ali, né? Porque se a pessoa que te ama não te perdoa, é muito grave, né? Sim. Não dá pra fingir que não tá acontecendo nada, porque isso tem um acúmulo de rancor, que aí uma hora esse rancor toma conta da relação. Aí é só pra ver, às vezes, casal que não se separa, que fica, né, uma agressividade latente, assim, o tempo todo, quer dizer, isso não pode se acostumar com isso. Não, Sim, não. Então acho que a gente vai aprender muito com essa história, né? Espero que sim, né? Falei que vocês iam falar muito? A gente falou, né? Bastante. Falamos. Eu sou tímido ainda, hein? Ó, você falou que não tá tomando café, né? Mas você toma chá. É um presente eu tomo nosso café, pra eu você. tomo chá também. Obrigado. Pra você ter, você é cafezeiro também, então dá pra tomar bastante café aí. Toma um chazinho Vou voltar também de a tomar café. Põe a canequinha? É. Que legal. Maravilha. Poxa. Fora de É isso. série. Foi um prazer. Linda Obrigada. mesmo. Obrigado. Muito bom, parabéns. Vou continuar acompanhando, né? Muito boa. Isso aí. Pra perguntar aí pra vocês depois mais, depois. mais coisa. Beleza, ótimo papo. Mas Valeu. parabéns, obrigada mesmo, A viu? gente se vê na 10ª temporada, cadê? Com você, né? E obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. A gente se vê então no próximo episódio do Fora de Série com mais aí sobre a 3ª temporada da série Reis. Tchau, tchau.